Olá, seja muito bem-vindo ao nosso trabalho colaborativo de autoria. Meu grupo, formado por Júlia Bispo, Letícia Almeida e Sabrina Mota, irá apresentar suas pesquisas sobre o tema educação sexual e qual sua importância hoje em dia. Esperamos que curta e obrigado por assistir. O que é educação sexual? Um dos objetivos do tema é educar o jovem sobre o seu próprio corpo, suas necessidades e vontades, sexo e suas complexidades. Ao contrário do que muitos pensam, esse ensino serve para que os jovens tenham responsabilidade e comecem a vida sexual mais tardiamente com segurança. Segundo dados da OMS, 400 mil casos de gravidez na adolescência ocorrem por ano. Em muitos dos casos, a gravidez ocorre por falta de informação sobre educação sexual, como no uso de preservativos e outros métodos contraceptivos. Além disso, quando jovens iniciam uma vida sexual sem segurança, podem adquirir ou transmitir doenças. A gravidez precoce e essas doenças podem ser evitadas com esse ensino sendo passado a todos os jovens, independente da sua classe social. A menstruação também se inclui na educação sexual. Muitas meninas são discriminadas ou não sabem sobre seus direitos a produtos de higiene menstrual. Os especialistas afirmam que a menstruação não deve mais ser um tabu e que todas as mulheres têm que ter ciência e direito aos produtos de higiene íntima. Além de educar sobre o sexo seguro, a educação sexual também cita que no ato sexual precisa haver respeito e consentimento sobre o corpo do outro, e que os dois na prática têm o direito ao prazer, e não só o homem, como a pornografia incita. Por isso, essa orientação sexual é fundamental para os meninos. Na infância, esse ensino é extremamente válido e tem o poder de evitar muitas situações abusivas ou constrangedoras. Assim, educação sexual não incentiva o sexo, mas promove responsabilidade nos jovens e respeito pelo próximo, independente do seu corpo ou orientação sexual. Mesmo assim, grande parte das pessoas não procura se informar sobre o que é e o que o tema propõe, e não permitem que esse tema seja abordado nas escolas. Chegamos ao segundo capítulo, negligência. A pergunta que nos guiará é: por que existe tanta relutância com o tema educação sexual? A educação sexual, como dita no primeiro capítulo, seria uma forma de ensinar jovens e crianças sobre seu próprio corpo, coisas como desenvolvimento, higiene e proteção. A ideia do tema é conscientizar sobre perigos como a gravidez precoce, infecções sexualmente transmissíveis e tipos de assédio. A maioria das falas relacionadas à educação sexual de pessoas não apoiadoras do tema seria que ensinariam sexo nas escolas ou ensinariam jovens a transar cedo. Segundo a professora Morgana Pontes de Souza, abre aspas, em um país de dimensão continental, não só zonas rurais e no interior, mas também as capitais enfrentam questões culturais, políticas e religiosas no esclarecimento da sexualidade. Fecha aspas. Ela continua, abre aspas, na escola a gente vai passar o conteúdo do corpo humano, mais detalhado. Mas tem alguns pais que às vezes não aceitam. E às vezes as crianças na sala chegam e falam: a minha mãe não disse isso, então a gente tem que saber como vamos passar para eles sem o lado maldoso. Fecha aspas. Falar de educação sexual não é ensinar como transar, é abordar o tema e tratar de uma forma delicada que complete seus subtemas. Abuso sexual, estupro, entre outros. A educação sexual, portanto, traz meios de ensinar meninas e meninos sobre os perigos do assédio, abuso, gravidez precoce e possíveis doenças, que já foram citadas anteriormente. Segundo a Unicef, abre aspas, no Brasil, 70% das notificações de vítimas de estupro referem-se a crianças e adolescentes. É o tipo mais atendido nas unidades de saúde na faixa de 0 a 13 anos. Em 70% dos casos, os agressores são amigos, conhecidos das vítimas ou até mesmo familiares. Fecha aspas. Entre 2011 e 2017, houve um aumento de 83% nas notificações de violências sexuais contra crianças e adolescentes. No total, foram 184.524 casos, mais da metade deles foram contra crianças entre 1 e 5 anos de idade. Enfim,
tendo uma noção de que o que está acontecendo é errado, muito provavelmente as vítimas de abuso e assédio pediriam ajuda na escola, em casa ou contando ao amigo. Sabendo que transar sem camisinha poderia gerar uma gravidez ou uma doença, muitos jovens se protegeriam. Que se houvesse educação sexual nas escolas, os gráficos de abuso, estupro, gravidez, doenças poderiam diminuir. Mas isso depende de todos e com o machismo tão presente, por mais que exista uma mudança de ideais acontecendo, é quase impossível a criação de uma lei que permita à escola ensinar sobre, ou debater sobre. Uma possível solução para tanta relutância e negligência com o tema seria uma conversa com os pais e responsáveis, com o intuito de trazer mais conhecimentos e desmistificar suas ideias, que podem mudar a forma como o assunto é tratado. Por fim, percebemos que o assunto ainda é novo e por isso existe tanta repercussão e relutância sobre. Mas acreditamos que não vale a pena manter ideias tão preconceituosas e machistas. Ao redor do mundo, a educação sexual recebe tratamentos diferentes. Nos países mais liberais da Europa, o tema é considerado natural e necessário. Já em alguns outros países islâmicos do Oriente, o assunto é proibido. Os estados europeus geralmente estabelecem instruções básicas para como abordar esse assunto entre as escolas. A média de idade para o início da aprendizagem sobre o assunto é entre 11 e 13 anos, não sendo uma disciplina específica, sendo apenas um tema abordado dentro de outras disciplinas. Normalmente o assunto é abordado em aulas de biologia e às vezes em alguma outra disciplina. Em outros países o tema é tratado um pouco diferente. Veja os exemplos: Holanda, Bélgica, Nova Zelândia, Inglaterra e Escócia. Esses países entendem a sexualidade como algo natural e o ensino de programas de educação sexual é obrigatório. O tema é abordado desde os 4 anos de idade, porém tratados de diferenciadas formas de acordo com a faixa etária. O programa é focado em construir respeito pelo corpo, sexualidade tanto próprio quanto do outro. A taxa de gravidez na adolescência do país está entre as mais baixas do mundo. Estados Unidos. A educação sexual tem apoio de mais de 90% dos pais, mas as regras para aplicação variam entre os estados. Em metade dos Estados Unidos, não é obrigatório instruir jovens sobre prevenções e doenças, sendo revelado em pesquisa que muitos jovens não tinham nenhuma instrução na primeira relação sexual. China e Índia. A China apresenta taxas crescentes de doenças sexualmente transmissíveis e os programas de educação sexual são quase ausentes. As escolas não oferecem instruções sobre prevenção, mas as universidades fornecem testes de HIV devido à alta de casos. Assim como na China, a Índia não incentiva a educação sexual nas escolas. No entanto, o currículo de educação sexual desenvolvido lá é considerado o melhor do mundo. O problema é que ele quase nunca é usado. Assim como nos Estados Unidos, no Brasil a educação sexual não é compulsória. O tema às vezes acaba se tornando tabu, mesmo sendo de extrema importância. A importância dos pais e responsáveis. Desde a infância, a educação sexual já é importante e pode se manifestar de forma simples, o respeito às crianças. Na infância, a educação sexual ocorre com os pais e familiares respeitando as vontades e o espaço das crianças. Assim, os filhos criarão uma confiança pelos pais. Por exemplo, uma criança que tem o seu espaço respeitado desde sempre e sabe que seu corpo merece respeito é mais propensa a saber identificar uma situação que passa dos limites e se sentirá mais segura para se abrir com os pais, na infância e na adolescência. Os pais têm que, além de educar seus filhos sobre seu espaço, permitirem esse ensino na escola também. Estudos mostram que os filhos que recebem essa educação na escola e em casa vão iniciar sua vida sexual mais tardiamente. Se os filhos aprenderem sobre isso com os pais e professores, vão ser mais abertos e respeitosos quanto à sexualidade e livres de tabus. É muito importante que o ensino reforce locais do corpo que não devem ser tocados por outras pessoas. Poderemos identificar situações abusivas e poderemos evitar, o que contribuiria para a diminuição de assédios e estupros. Também é importante que sejamos ensinados sobre o assédio verbal, crime majoritariamente cometido por homens. É necessário que saibamos que as situações citadas acima não são um tipo de elogio ou carinho. Nossas pesquisas apontam que o governo brasileiro poderia seguir o exemplo da Holanda e outros países e determinar instruções gerais para o ensino da educação sexual, incentivando o aprendizado desse assunto, que é extremamente útil.
Muitas pessoas acabam engravidando e adoecendo por falta de instrução. O governo poderia aplicar como algo obrigatório, mas não apenas como uma matéria em si, apenas como um tema abordado dentro de outras matérias, sendo ensinado desde crianças, mas com métodos diferentes. A rejeição sobre tratar esse assunto na escola é alto e várias pessoas não concordam, pois criança não tem idade nem para pensar nisso. Mas já vimos muitas crianças engravidando, pais revoltados. Mas se tivesse conversado, esse assunto tem que ser tratado tanto dentro de casa como nas escolas. Muitos adolescentes não têm oportunidade de se abrir com seus pais, então a escola seria um meio muito útil para a educação sexual. Observamos também que não apenas do governo, mas também os governantes, afinal, são eles que comandam o país. Se houvesse algum tipo de curiosidade, ao menos por parte deles, talvez tudo poderia ser diferente. Se as pessoas começassem a ouvir, ou até mesmo pesquisar antes de demonstrar ódio sobre, talvez tivemos uma aceitação maior com o tema. Mas ninguém tem interesse, ou ao menos não se mostra interessado, o que dificulta ainda mais as coisas. O governo não quer ouvir ou sequer estudar o tema. A população, principalmente nordestina, onde os costumes tradicionais são muito fortes, não procura mudar ou abrir espaço de diálogo para um assunto considerado tão importante na sociedade hoje em dia. Acreditamos que tudo poderia ser diferente se começássemos a espalhar informação reais e ouvir. O mundo gira quando começamos a ouvir e principalmente estudar. Projetos de lei sobre o assunto não faltam, mas o que adianta tantas propostas se a maioria do Senado e da população não quer ouvir? Tudo começa por nós, todo mundo junto com uma causa. Considerações finais. Acreditamos que a educação sexual precisa ser discutida por todos e que possivelmente algumas situações como assédio e estupro diminuiriam com o ensinar a educação sexual. O diálogo sobre o tema continua e sempre será necessário. Afinal, é uma questão colocada nos tempos atuais que antigamente não era questionada e era até mesmo tratada com uma certa familiaridade. Muito obrigado por assistir e esperamos que tenha gostado.